Vamos continuando o vídeo aqui do Defensores, né? Falando do Frei Gilson. Ela era a mãe da carne, mãe da humanidade, mãe da fraqueza que ele assumiu por nós. Maria gera a carne de Cristo. Agora, como Deus, como Jesus é Deus e homem, Jesus é Deus e homem, logo Maria é mãe de Deus. Isso está totalmente aceitável e eu creio firmemente. Bom, você viu aí que ele estava se baseando em Agostinho. Agostinho, segundo alguns estudiosos, foi convocado, se eu não me engano, não sei se é para o Concílio de Éfeso ou de Calcedônia, para debater este assunto também, né? Só que ele morreu antes, morreu acho que uns 4 meses antes, e ele não pôde estar lá. Com certeza, ele estaria do lado de Nestório, com certeza, pelos escritos dele a respeito de... Será, professor? Será realmente? Eu penso assim, pô. Santo Agostinho, ele é um membro da igreja. Será que Santo Agostinho vai concordar com herege de Nestório? Ou vai concordar com o fundamento da igreja? Olha só, cara. Isso aqui são os teólogos dessa geração, século XXI. Será que Santo Agostinho ia concordar realmente, negando ali a Theotokos? Este assunto, ele estaria do lado de Nestório. Aliás, Nestório foi um dos personagens da história da igreja mais caluniado. Cirilo, que não é nem de longe uma referência de cristão, né, verdadeiro, puro, cristão de verdade, e ele emplacou para... Mas São Cirilo de Jerusalém, ele defendeu essa visão louca de Nestório, tal, etc. Ah, mas Santo Agostinho, se tivesse vivo, ia concordar com Nestório. Será que vai contra o princípio da coluna sustentáculo da verdade? Negando a divindade ali que estava debatendo ali, essa virtude, mãe 100%, ela é mãe 100% do verbo encarnado, Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Essa visão de Nestório aí que foi refutado pela igreja, cara, pelos pais da igreja. Eu não entendo essa visão desses protestantes. É só... Aqui, ó. Será que Santo Agostinho ia concordar com essa visão de Nestório, cara? Sim, a igreja combateu fortemente os ensinamentos do patriarca Nestório de Constantinopla no século V, ó, classificando como uma heresia nestorianismo. Olha só. Então, se Santo Agostinho concordasse com isso aqui, Santo Agostinho ia ser mais um herege. Não tem como, cara. Não tem. Os caras vão pegar cursinho, os caras vão pegar fala de paz da igreja e vai tentar amputar para enganar aquele que não conhece, cara. Ó, principais pontos da disputa foi a afirmação de que Jesus possuía 2 naturezas. Será que Santo Agostinho ia concordar com a visão de Nestório? Humana e divina, separadas, e que Maria seria mãe apenas do homem, recusando a ela o título de Theotokos, mãe de Deus. Ó. O combate e o cursídios, opositores. Ó. O grande defensor da ortodoxia contra Nestório, São Cirilo de Alexandria, Alexandria, que defendeu a união perfeita da natureza divina e humana em uma única pessoa. Aqui já cai por terra essa visão do Frei Gilson, esse engano aí que ele tá tentando arrumar. Certo?
Concílio Efésios 431. A igreja convocou esse concílio ecumênico que condenou o ensinamento da história, reafirmando a união da natureza de Cristo. E, conforme o título Theotokos para Maria, na história foi disposto e exilado. Concílio de Calcedônia 451. Concílio de Éfeso 431 e Concílio de Calcedônia 451. Reforçou a condenação de Nestório, ao afirmar o dogma que Cristo é uma só pessoa, como duas naturezas, sem confusão, sem mudança de divisão, sem separação. O cisma, tal, etc. Olha só. Será realmente que Santo Agostinho ia concordar com essa visão de Nestório? Para o professor, sim. Cristão de verdade, ele emplacou para... Sabe o que eu acho que vocês têm que provar aqui, ó, disso aqui, ó, escritura. Realmente, a escritura mostra. Lucas 1. Porque vocês negaram a tradição. Então, como eu vou citar uma fala de paz da igreja que eu neguei a tradição? Que eu neguei o magistério? Então, você tem que engajar isso aqui, ó, na escritura. Tentar provar de escritura. Não amputando fala de paz da igreja, certo, professor? Aqui, ó. Lucas 1, 42. Ele clamou em alta voz: Bendita tu entre os meus, bendita a fruta do ventre, de onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor. Lucas 1, 43. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Santa Isabel, Lucas 1, 41. Apenas Isabel veio a salvação de Maria, é a criança no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só, aqui deixa bem claro essa ideia, essa conclusão, essa visão de Nestório. A própria Bíblia refuta Nestório. E os cursílios já eliminam totalmente esse pensamento antiético e ao contrário à igreja. Vocês estão ressuscitando heresias antigas. Certo, professor? Cristão de verdade? É esses cursinhos que esses caras vendem. E ganham muito dinheiro vendendo esses cursinhos, publicando esses vídeos. Ó, 1.200 visualizações. Ó. Ele emplacou para as autoridades religiosas da época que Nestório estava pregando que existia duas pessoas em Cristo. É claro que isso é uma heresia. Só que Nestório nunca pregou isso. Mas isso é tema para um outro vídeo. Acabei de ler aqui, meu querido. Pelos cursilhos, já definiu que Nestório ele é um herege. Como você vai tentar provar que Nestório não é herege, se a própria igreja refutou essa heresia? Tá bom? A questão é que isso emplacou Nestório. Ajunte ele, Lucas Manzoni, Thiago Dutra, Bruno Lima, Pedro Gaiol, essas raças de vibra aí, cara. Aí, ó, o que dá? Esses tipos aí, ó, de pregações. Defendendo heresias. Foi desterrado, foi exilado e do exílio escreveu um livro defendendo das suas acusações, das acusações de Cirilo e dos seus partidários. Mas enfim, isso que Agostinho disse era a ideia dos pais da igreja. E eu vou citar aqui mais pais da igreja que vão falar na mesma linha de pensamento de Agostinho. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu ver aqui. Vou citar rapidamente. Olha, eu quero começar com Lactâncio, que você está vendo aí, né? Coloquei algumas gravuras. Vou trabalhar com... Cita a documentação completa, não apenas citações. É assim que esses caras eles fazem doutrina. Usa primeiro umas citações de pais da igreja incompleta para tentar provar e degrinir a mata igreja. 4 slides para mostrar para você como que esses autores eles eram concorde aí a respeito deste tema. Lactâncio ele vai dizer no seu livro Institutas Divinas: pois em seu primeiro nascimento, que foi Lactâncio, vamos ver se eu... Olha só.
Lactâncio não refutou arianismo, tal, etc. É só. Lactâncio foi o apologista cristão e tutor do filho do imperador Constantino. Sua principal obra, Adverso Institutionem, focou em refutar o paganismo e defender o cristianismo, em vez de tratar das controvérsias trinitárias que ganharam força totalmente poucos mais tarde. Quem liderou a refutação direta à heresia de Ário no concílio de Nicéia foi o bispo Atanásio. Então, você tem que citar a fonte das pessoas que refutaram essa visão de Ário, arianismo, que foi reconhecido como um herege, etc. Certo? Mas vamos lá, né? Pois em seu primeiro nascimento, que foi espiritual, ele era órfão de mãe, porque foi gerado somente por Deus, Pai. Em outras palavras, Lactâncio está falando a mesma coisa de Agostinho, ou seja, na sua divindade, ele só pertencia a Deus Pai, e não a uma mulher, não a sua mãe. Aí ele vai dizer... Por isso que teve o Cursílios para refutar essa heresia. Quando não tinha dúvida, estava tudo tranquilo. Mas quando começa a vir esses hereges que saem de dentro da igreja, a igreja vai degustar e refutar. É simples entender isso. O ofício de mãe, mas em seu segundo, que foi em carne, ou seja, seu segundo nascimento, nasceu do ventre de uma virgem sem o ofício de pai. Então, como Deus, ele não tem mãe, como homem, ele não tem pai. É exatamente isso. Ou seja... Sim, quando estava no princípio. Mas João 1, olha só. Sim, olha só, que deixa bem claro, para a gente entender o quê? Ó, no princípio, João 1, o princípio era o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus, ó. Ele estava no princípio junto de Deus, ó. Então, esse verbo que estava junto de Deus, e o verbo era Deus, quis se encarnar. João 1,14 deixa bem claro, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de vontade. Se encarnou no ventre, no seio da Virgem Maria. Tanto que Lucas 1,41 diante de dizer, de onde veio essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Então, é simples, o verbo, sem analogia, sem princípio, etc., quis ter uma mãe. Você não pode pegar só esse texto aqui e engajar, não, tem que ler todo o texto, você vê, esse verbo que estava no princípio, e o verbo estava junto de Deus, se fez carne. E o verbo era Deus, se fez carne. Ele estava no princípio, se fez carne, junto de Deus, se fez carne. Ele quis ter uma mãe. Ele preservou uma mãe. E tanto que Lucas 1 deixa bem claro, ó. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Lucas 1,43. Então, aqui, ó, mãe do meu Senhor. É só mãe da parte humana, o ser humano? Não é mãe da divindade? É isso aqui que o arianismo, Ário estava tentando destruir. É isso aqui que o professor está tentando defender. Se Santo Agostinho fosse viva, Santo Agostinho não ia concordar que Ário era um herege. Porque 1 Timóteo 15, a igreja coluna sustentada da verdade, festa amor de forma, das será conhecida pela igreja. Então, a igreja que vai degustar com o passar do tempo. Refutar as heresias. É só, está claro na Escritura. O verbo era quem? Era Deus. Então, ela é mãe do verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus, estava no princípio, e 100% homem, porque esse homem se fez carne e habitou entre nós.
pelo ventre e pelo seio da Virgem Maria. Isso aqui é simples entender a Escritura, cara. Não, a teologia, a filosofia desses caras é fora do normal, cara. Como homem, ele não tem pai. É exatamente isso. Ou seja, Maria é mãe da natureza Como não tem pai? Deus. humana de Cristo. Tá? Outro é Gregório de Nazianzeno, na oração 38, ele vai dizer, olha, as sombras fogem, a verdade vem sobre eles. Melquisedeque está concluído. Aquele que estava sem mãe torna-se sem pai. Sem mãe de seu estado anterior, ou seja, na eternidade. Sem pai de seu segundo estado, ou seja, o estado depois da encarnação. Então, ele está indo na... Está usando a simbologia de Melquisedeque. Sem analogia, tá, etc. Mas esse verbo se fez carne. E habitou no ventre da Virgem Maria. mesma linha de... Tá citando pais da igreja que não refuta nada, cara. Nada. pensamento de lactância aqui. Tá? Ou seja, na eternidade, na sua divindade, ele não tem mãe, mas na sua humanidade. Lucas 1,43, meu querido. Tem mãe e não tem pai. Outro é Teodoreto de Ciro. Teodoreto vai ser bem mais claro, ele já vai direto. Olha, por conta dessas diferenças de prazo, ele é dito pelo divino Paulo para ser sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele não tem pai no tocante à sua humanidade, pois como homem, ele nasceu somente de uma mãe. E ele está sem mãe como Deus, pois ele foi gerado desde a eternidade pelo Pai somente. Ele está sem mãe como Deus. Meu Deus do céu. Dá pra continuar o vídeo? Não dá, pô, não dá. Eu que não sou doutor, eu que não sou estudioso, eu que não sou, não tenho um diploma pregado aqui, pelo amor de Deus, pô. Simples entender isso, cara. João 1,14. Lucas 1,43. Lucas 1,35. Lucas 1,28. Lucas 1,35, ó. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso esse santo que nasce será chamado Filho de Deus, ó. Ah, em Mateus 1 ali, José, ele está em dúvida, cara. O anjo aparece a São José e mostra quem é o pai desse menino que está no ventre da Virgem Maria. Simples entender isso, cara. Esse pensamento, princípio aí, protestante, tentando usar falas de pais da igreja, você viu que não prova nada, pô. Não prova nada. A própria Escritura prova, a própria Escritura esfrega na cara desses caras que eles são mentirosos. Que o verbo se fez carne. O verbo estava no princípio. O verbo era Deus, estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele nada foi feito. João 1,14 se fez carne. Esse verbo que estava no princípio se encarnou no ventre, no seio da Virgem Maria. Agora ele tem uma mãe, porque Deus escolheu a sua mãe, preservando ali ela. Simples entender isso, cara. Simples. Quando ele estava no princípio ali e tal, etc., nada foi, etc., não tinha revelação, nada não é revelado ainda, o projeto salvífico, ele não tinha analogia, não tinha mãe, ele estava junto de Deus. Quando o plano salvífico é revelado, Lucas 1 ali deixa bem claro a saudação do anjo, etc. Deus quis ter uma mãe. Tanto em João 19, ó, junto à cruz de Jesus estava de pé, 25, sua mãe, ó. Agora o verbo que estava no princípio tem uma mãe. Sem princípio, sem analogia, agora tem uma mãe. A irmã de sua mãe mulher, que Cleófas Maria,
Madalena, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disso, ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa, cara. Os caras, ele gostam de dar escritura, cara. Esse é o livro de Isaac, cara. Salve Maria, sou servo do Senhor. Não tem nem como continuar o feito desse cara, pô. Não tem como, senão eu vou vomitar aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara vem defender que Santo Agostinho é defendendo a heresia ali de arianismo. Se tivesse... pelo amor de Deus, cara. Salve Maria, toda a sua vida.